Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Como é bom estar aqui, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, que é vivo e poderoso. Querido, que esse seu primeiro momento seja de adoração a Deus. Que você venha louvar o seu nome, o seu santo nome, e dizer: Senhor, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós queremos te engrandecer, te entronizar, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Amém? Você pode dizer isso: Senhor, o Senhor é o Deus da nossa vida, da minha vida. E é por isso que nós estamos aqui essa manhã. Fecha teus olhos, querido. Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem governado a nossa vida, Pai. Ainda que esteja tudo complicado, ainda que esteja tudo difícil, nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor está na frente, que o Senhor está segurando a nossa mão, ó Pai. E que somos mais que vencedores, porque nós servimos a um Deus grande e soberano, que tem domínio sobre todas as coisas. E nada passa, Senhor, nada passa diante de Ti, dos Teus olhos e das Tuas mãos. Nós queremos Te entronizar, ó Deus. Nós queremos Te glorificar essa manhã, dizendo que o Senhor é grande. Você pode declarar isso? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode declarar mais uma vez: quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.
meu Deus. Declare mais uma vez: quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Levanta suas mãos, declare: então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Levante suas mãos, declare: quão grande é meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Que seja assim, querido, que quando as pessoas olharem para a tua vida, consigam contemplar a grandeza do Senhor. Que quando as pessoas olharem para você, querido, consigam ver o milagre de Deus através da tua vida. Que você possa ser testemunho vivo do Senhor, testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer pela tua vida e alcançar outras vidas. Amém. Você pode glorificar com as suas palmas. Aleluia. Nós queremos te entregar, Senhor. Nós queremos consagrar tudo que somos, tudo que temos ao Senhor. Faça essa oração, ó Deus, querido Deus. Nós queremos consagrar a nossa vida a Ti. Declare ao Rei. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que delícia! Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Você pode declarar do início ao Rei dos Reis, ao Rei
Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Nós queremos te dar a honra, Senhor, o louvor, ó Deus. Então levanta suas mãos e declare a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Declare mais uma vez a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, aplauda o nome dele. Aleluia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Vou chamar aqui a pastora Regina. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã aos nossos corações. Amém, igreja? Glória a Jesus. Deus seja louvado. Manhã de Santa Ceia, manhã de comunhão, manhã de estarmos aqui em memória do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Levante sua mão direita para cá. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por estarmos aqui nesta manhã na Tua casa, Senhor. Te louvamos por tudo, Senhor. Te entregamos agora, Senhor Deus, a Tua filha, pastora Regina, que estará, Senhor Deus, trazendo aos nossos corações o recado, Senhor, que o Senhor já colocou no coração dela.
Fala conosco, Senhor, através da tua filha, Senhor. Usa com poder e graça, Senhor Deus, para falar aquilo que está no teu coração para os nossos corações. E que possamos estar com nossos ouvidos e o coração aberto para receber e ouvir a tua voz. Muito obrigada, Senhor Deus. Abençoa a tua filha grandemente, hoje e sempre, no nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor, igreja, que veio aqui esta manhã para adorar, que veio aqui essa manhã para engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom, nos separou para ser povo dele, nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos ser povo do Senhor, mas ele escolheu a nós. E nessa manhã nós estamos aqui para entender o que Deus tem feito. Quantas maravilhas o Senhor tem operado na nossa vida nesse tempo. Irmãos, para você saber o que Deus tem proposto para a sua vida, você precisa conhecer qual é a vontade dEle. Porque às vezes nós temos um ímpeto de tomar a frente de Deus, achar, eu já achei o caminho. De repente a gente pensa, agora eu já sei qual é a rota. E aí a gente começa a sair da rota de Deus e fazer um monte de coisas que certamente Deus não faria. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos e sentir no nosso coração o arder por pertencermos a um povo privilegiado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 42. Capítulo 42, do versículo 1 ao 9. Amém? Números 22. Perdão, gente, falei 42. 22. Gente, ficaria muito ruim se eu pedir para esse povo daqui vir para aqui. Olha só, tem um monte de espaço aqui no meio, né? Eu não sei por que a gente chega e vai para aquele cantinho. A gente vai para lá como se não tivesse nenhum espaço aqui no meio. Venha para aqui para o meio nessa manhã. Vamos chegar mais pertinhos. Vamos ficar mais juntinhos, amém? Amém. Você pode cumprimentar essa pessoa que está aí do teu lado. Falar bom dia, graça e paz, a paz do Senhor. Faça um movimento de toque, de aproximação. Esses são nossos irmãos e nós damos graças a Deus por eles estarem aqui. Que Deus traga em segurança aqueles que ainda vão chegar. Que seja uma manhã de bênção, seja uma manhã de festa. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Números 22, a partir do verso 1. Amém? Agora que todo mundo já achou 22, está até aqui na tela, ó. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora também esta multidão, agora também lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos de Moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão.
e lhe referiram as palavras de Balaque. Então Balaão lhes disse: fica aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Amém? Deus nos abençoe nesta manhã. Deus toque na nossa vida nessa manhã. Você pode se assentar. A história do povo hebreu é parte da nossa história. A história do povo hebreu é o começo da nossa história. Ninguém pode dizer que é um filho de Deus, ninguém pode dizer que está inserido dentro dessa força poderosa que é Deus, sem conhecer o princípio da sua história, sem transitar nela para conhecer o tamanho do poder do Deus a quem serve. Nós servimos a um Deus e precisamos conhecê-lo como Ele é. E para que nós tivéssemos essa possibilidade, nós temos as Escrituras Sagradas para mostrar coisas magníficas que Deus fez para se revelar ao seu povo e para mostrar ao nosso inimigo que era um povo peculiar, era um povo separado, que ninguém poderia tocar. Parece uma coisa estranha, né? Então você é o mais especial. Pois era assim, o povo mais especial, um povo separado, um povo com muitos defeitos entre si, mas o povo que Deus escolheu. E se Deus tinha escolhido, quem é que poderia mudar isso? Se Deus tinha separado, quem poderia mudar isso? Se Deus chamou você, se Deus recrutou você, se Deus separou você, nem você pode mudar isso. Não há como mudar aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus fez. E o povo de Israel sai numa força de conquista. Eles saem da terra da escravidão e Deus avisa ao povo: vocês vão andar para a terra que eu prometi a Abraão. Imagina, era uma terra de promessa. Era um local que já tinha sido escolhido por Deus. E o povo caminhava na direção da promessa. E no seu percurso, quando eles saem do Egito, quando finalmente eles chegam diante da terra prometida, eles chegam diante da terra da posse, eles teriam que entrar com ímpeto, teriam que entrar com força, porque lá tinha pessoas, lá haviam pessoas que eram guerreiras, que eram dadas a muita luta, e o povo de Israel era desprovido da habilidade de guerra. O povo de Israel não era povo de guerra, muito pelo contrário, era povo acostumado à submissão, era um povo submetido, era um povo que se rendia com facilidade. E aí eles chegando na entrada de Jericó, eles se acampam nas colinas. Se acampam nas colinas de frente para as terras de Moabe. E Balaque, nesse período, era o rei, como nós lemos aqui, era o rei daquela terra. E quando ele olha para as colinas, o que ele vê o assombra. O que ele vê o assusta. Irmãos, às vezes nós temos atitudes estúpidas por causa de medo. Às vezes nós tomamos atitudes precipitadas, porque não costumamos observar os fatos. Ele olha para as colinas e vê o povo de Israel acampado. O povo estava chegando, o povo estava entrando na terra prometida. E ele treme. É engraçado que Balaque não conhecia a história do povo de Israel, mas sabia do que estava acontecendo no percurso. Ele sabia, ele ouvia dizer o que acontecia nos lugares onde o povo de Israel passava. Eles iam tomando por posse, assim como fizeram na primeira cidade de Jericó, a cidade das palmeiras. Então eles acampam agora nas colinas, de frente para as terras moabitas. E Balaque, enquanto rei de Moabe, começa a tremer de medo. A palavra diz que ele tem grande medo e ele trata de fazer um acordo com outro inimigo. Ele chama o povo midianita, faz uma aliança agora contra o povo de Israel. E agora a gente começa a pensar: povo de Israel acampado na colina, povo de Israel cantando louvores, povo de Israel celebrando o nome de Deus. E enquanto isso, em sua volta, lá embaixo, o que acontecia?
um povo se armava para tentar destruí-lo. Um povo incomodado com a quantidade de pessoas. Um povo embaixo, uma tribo lá embaixo, começa a se preocupar e pensar num jeito de enfraquecê-los. Enfraquecê-los, irmãos. E eles ouviam, Moabe ouviu dizer que coisas Deus estava fazendo com aquele povo. Então, o que ele faz? Vou chamar alguém que seja capaz de quebrar a força que há neles. E agora a gente está falando de força espiritual, força de fé, força que vinha do céu. Deus dava uma ordem, a nuvem andava, o povo seguia o que Deus dizia e nunca desprendia a visão do movimento de Deus. E o que acontece? Ele se une com os midianitas, prepara um valor, porque ele sabe que numa terra um pouquinho distante tem um profeta que abençoa e que amaldiçoa. E ele diz, e eu sei que a quem tu amaldiçoas está amaldiçoado, quem tu abençoas está abençoado. Junto com isso ele manda um valor, o valor do convencimento. O valor que vai fazer com que o profeta ceda ao que ele está pedindo. E aquele povo se junta aos anciãos e vai a Balaão. E quando chega lá, oferece o valor a Balaão. Balaão era um profeta, porque era reconhecido como profeta. Abençoava e amaldiçoava. Está escrito lá em Número 22:6. Ele vê, ouve, sente e consulta como profeta, embora fosse contraditório no comportamento. Ele era pagão, ele consultava os deuses através das vísceras de animais. Ele consulta os deuses através de vísceras de animais. Irmãos, você sabia que você é voz profética? Você é pessoa separada por Deus para profetizar. E quando você pega a mão do seu irmão e diz, graça e paz, a paz do Senhor, seja abençoado, você está profetizando. Isso não implica com o que você faz no dia a dia. Isso não implica com como você age lá fora. A força do que você fala está ligada ao Deus que você liga. Você é boca profética. Aí alguém pode olhar para você e dizer, não, mas a Lígia é meio torta, ela usa blusa daquela cor, que acho que Deus não gosta daquela cor. Irmãos, mas a relação dela com Deus é uma coisa que você não tem nada a ver. A relação do outro com Deus é uma coisa que não deve nos afetar. O que Deus diz, isso sim deve chegar em nós. E Deus vai usar quem Ele quer, do jeito que quiser. Não está obrigado a nos agradar, a fazer só o que é bom para nós. Você é boca profética. Quando levantar de manhã, não fale coisas ruins. Utilize a tua boca, que é de graça, que não custa nada, para abençoar. Abençoe a tua casa, abençoe tua vida, abençoe tua família. Quando a gente fala de devocional, é aquilo que você faz primeiro de manhã em relação ao Deus que você serve. Em relação ao Deus que você professa. É você abrir tua vida e dizer, o Senhor é bom. A minha casa é abençoada. Ao invés de você acordar pensando, hoje não vai dar nada certo. Hoje isso não vai funcionar. Hoje não vou conseguir. Comece a falar na contramão. Pode ser que você não consiga, mas isso você já tem. E você, com a tua palavra, com a tua boca profética, você pode quebrar essas maldições da tua vida. Amém? Balaque era profeta. Ele tinha poder de amaldiçoar e de abençoar. Quando aquele rei manda chamar, Balaão era profeta. Quando o rei Balaque manda chamar ele, chama porque já ouvia testemunhos do que ele fazia. Balaão era respeitado como tal, mas ele decide consultar a Deus antes. Fica comigo aí, fica comigo essa noite e eu vou consultar a Deus. Irmãos, e no meio da noite, a palavra nos diz, como nós lemos, que Deus vem ter com Balaão. Deus desce para falar com Balaão.
Deus vai falar com o profeta duvidoso. O nosso Deus vai falar com um profeta de vida meio escusa. O nosso Deus vai falar com um profeta de procedimento pagão. Vai falar. E sabe por que Deus vai falar com Balaão? Não era por causa do profeta. Foi falar por causa do povo dele. Foi falar em juízo do povo dele, daquele povo que estava na colina, do povo que estava lá chamando a atenção do rei de Moabe, do povo que estava despertando insegurança naquele rei. Deus chega para falar com Balaão e a primeira pergunta que Deus faz: quem são os homens que estão contigo? Com quem é que você anda? Quem é que está influenciando a tua posição profética? Quem é que está alterando o teu estilo de vida, mudando o teu comportamento, desviando a tua rota? Pense nisso, porque às vezes tem pessoas que mudam o que nós somos, muda a forma como nós vemos, muda a forma como falamos. É como eu escutei essa semana um pregador falando e achei aquilo, me chamou a atenção. Ele falou: um homem espiritual fala e vê coisas espirituais. Um homem carnal vai ver e pensar coisas carnais. E é assim mesmo. Quanto mais espiritual você for, mais perto de Deus você vai chegar. Quanto mais espiritual você for, mais visões espirituais você vai ter. Como o nosso pastor mesmo prega aqui, quase sempre. Uma palavra muito aberta, muito verdadeira. Quanto mais espiritual você for, mais visões espirituais você vai ter. Aqui na escola de sabedoria ele falou isso. Se você vai ver anjos, se você tiver comportamento espiritual, você vai ver movimentos do céu se você tiver comportamento espiritual, porque são visões espirituais que olhos carnais não têm condição de ver. Então, se aproxime de Deus, Ele vai se aproximar de você. Balaque estava com alguém que não tinha sido enviado por Deus. Quem são os homens que estão contigo? Balaão era filho de Beor, que quer dizer tocha. Tocha. E quando a gente fala de tocha, a gente pensa num fogo aceso. Balaão tinha intenção. O valor era alto. E ele tinha uma intenção. E Deus chega a Balaão. E Deus olha para Balaão. E Deus fala: vou frustrar teus desejos. Deus estava determinado a frustrar o que já estava implantado no coração de Balaão. Vou atrapalhar teus planos e não adianta fugir. Balaque, rei de Moabe, olha o povo de Israel acampado nas colinas e tem pensamentos aterrorizantes. A comparação que ele faz mostra isso. E diante disso, corre, faz aliança com os inimigos. Esse povo é como boi, vem lambendo tudo que está à frente. Aquele rei, o rei Baraque, era um tolo. Sabe por quê? As terras de Moabe não estavam na rota de Deus. Deus não tinha pretensão que o povo de Israel entrasse naquela terra. Deus não tinha dito para o povo: entra lá e toma as terras de Moabe. Não estava na rota de Deus, mas ele consultou seus temores, ao invés de consultar o dono de todas as coisas. Consultou seus medos, olhou o povo de Israel acampado e tratou de tentar enfraquecê-los ainda antes que eles se manifestassem. O povo de Israel não tinha mandado o recado dizendo que ia invadir as terras de Moabe. O povo de Israel não tinha propagado que aquela terra era deles. Apenas se acamparam, estavam de passagem. Mas um rei medroso, um rei pagão, um rei que adorava um Deus que era um deusinho com Deus menor, começa a temer e chama um outro homem para enfraquecer aquele povo através da maldição. Balaão era um profeta que tinha preço. Ele diz que não pode ir porque Deus não ordenou que ele fosse. E sabe o que Balaque faz? Vai na terra dos midianitas, agora dispensa os anciões e chama os príncipes, manda com valor dobrado a Balaão. E sabe o que Balaão faz?
vou consultar a Deus pela segunda vez. Entenda-se, vou observar, vou procurar saber se Deus mudou de ideia. Quem tinha mudado de ideia era ele. Quem tinha mudado de planos era ele. E veio Deus falar com Balaque, com Balaão, e diz, vai. E ele vai amaldiçoar o povo de Israel. Ele vai, e Deus avisa a ele, não amaldiçoe aquele povo. Não é porque se ele amaldiçoasse o povo de Deus, Deus ia permitir que o povo fosse amaldiçoado. Mas é porque Deus precisava ensinar a Balaão. Deus precisava ensinar aquele profeta que ele não era Deus. Ele não tinha aquele poder todo que aquele rei pensava. E Balaão vai. Deus fala para ele, vai lá. No meio do caminho, Deus fala com ele. No meio do caminho, no percurso, Deus vai tentando fazer ele ter um pingo de juízo. Era como se Deus falasse com ele, deixa de ser tolo. Deus para a mula no caminho, Deus faz com que a mula fale. Deus não usou a mula, tá, gente? Algumas pessoas pensam, ai, Deus usou uma mula. Deus não usou uma mula. Nunca Deus vai usar um animal. Deus fez com que a mula falasse. Abriu o entendimento de Balaão para entender que a mula estava falando. E a mula fala, eu te sirvo há tanto tempo, por que você me espanca? E naquela hora Deus abre a visão de Balaão e quer que ele vê o anjo lá parando, fechando o caminho. Mas o que é que ele faz? Segue. Por quê? Motivado pelo quê? Pelo valor. Valor dobrado no alforje. Valor dobrado na sacola. Ele chega diante do povo de Israel acampado. E ele fala para o rei Balaque, prepara o holocausto. Ele sabia que Deus gostava de coisa boa. Ele monta 7 altares, 7 novilhos e 7 carneiros. Fica ali próximo dos altares e seus holocaustos. E fala para Balaque, fica aqui que eu vou lá ver o povo. E quando ele chega lá, ao invés dele falar para o povo, Deus fala para ele. Irmãos, você sabe quem você é? Pesa sobre você promessas irrevogáveis. Pesa sobre a nossa vida, foi feita para nós, está testamentado para nós, promessas que não podem ser anuladas. Promessas que não vão recuar, porque foi o próprio Deus que fez. Foi o próprio Senhor das nossas vidas quem providenciou isso. Quem agilizou, quem programou isso para a nossa vida. Balaão vai lá, olha o povo, como se olhasse para nós essa manhã. Como se ele chegasse ali na porta nessa manhã. E ele volta para Balaque e diz, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Então, ou seja, ele foi lá para amaldiçoar. Ele foi lá para fazer a tentativa dele. Ele foi lá para ver se dava, e quando chega lá, ele topa com Deus. Quando ele olha o povo, presta atenção nisso, quando ele olha o povo reunido, quando ele vê o povo adorando, ele vê e sente o reflexo do poder de um Deus imutável. Ele olha e vê a visão que Balaque estava tendo. Quando ele vê o povo espalhado na colina, era uma visão profunda, uma visão tremenda, porque o povo não era pequeno. O povo refletia fortemente a promessa que Deus tinha feito a Abraão, farei de ti uma grande nação. Era um povo forte, era um povo como boi selvagem mesmo. Era um povo conquistador, era um povo que não olhava nada ao redor, marchava de acordo com a ordem que Deus dava. Como posso amaldiçoar? Como eu vou poder enfraquecer alguém que Deus fortalece? Como eu vou poder derrubar alguém que Deus levanta? Como vou poder tirar de alguém algo que Deus botou? Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Irmãos, aquela coisa bota mais temor no rei. E Balaão faz tudo outra vez, mais 7 altares, e teima de novo. Ele vai lá outra vez.
E quando ele vai lá e observa o povo cantando louvores, ele desce preocupado uma segunda vez para falar com o rei. E diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordens. Ele abençoou e não o posso revogar. O povo já era abençoado. O povo já estava abençoado. O povo já estava separado. O povo estava debaixo da cobertura de Deus. E nada que viesse de fora poderia entrar naquele povo. O povo, naquele estado de adoração, sequer olharam para aquele que viria amaldiçoá-lo. O povo sequer tomou conhecimento que ali, bem próximo, tinha alguém disposto a amaldiçoá-lo, a tentar quebrar o percurso de sua vida. O rei chora, o rei fica desesperado e manda Balaão uma terceira vez. Irmão, esse profeta é doido. E aí ele vai, e quando ele vai, Deus fala, usa de fato aquele profeta. Deus usa Balaão, o profeta recalcitrante, o profeta de procedimento meio estranho, o profeta que tinha atitudes pagãs. Deus o usa lá no capítulo 24. Ele vai lá, olha o povo, e quando ele olha o povo, ele fica desesperado, porque nessa hora Deus o toma. Deus enche o que ele sente vendo o povo adorar, o que ele sente vendo o povo de Israel, o comportamento daquele povo separado, um povo que não olhava ao seu redor, um povo que não estava preocupado com o que ia ali na praça, né, ali na outra esquina, um povo que não estava preocupado com as notícias do dia a dia, um povo que não se enfraquecia com más notícias, um povo que não se deixava abater, porque o inimigo estava se levantando contra eles. Um povo que não temia. Sabe por que não temia? Porque o povo de Israel nunca preparou a sua própria rota. Eles tinham uma rota designada por Deus. E quando eles tomavam esse percurso, eles não estavam preocupados com o resultado. Porque qualquer que fosse a dificuldade no meio desse percurso, estava quem os tinha conduzido até lá. E lá no capítulo 24, a vida de Balaão, naquele momento, o estado emocional, o estado psicológico de Abraão é tomado pela presença de Deus. E quando ele desce, ele é boca de Deus falando para Balaque. Ele é o próprio Deus dizendo: olha o que vai acontecer, olha como é que as coisas acontecem. A partir do verso 3, 24, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Irmãos, era Deus elogiando Jacó, era Deus elogiando o povo de Israel, através da boca de Balaão. Não para o povo de Israel, mas para o próprio inimigo saber. Balaão chega diante de Baraque agora e começa a falar. Começa a dizer como se estivesse falando para o povo de Israel. E ele começa a dizer essa palavra. E ele diz: quão boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de teus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. Eles estavam caminhando no deserto. Era um contrassenso, porque o povo estava saindo do deserto escaldante.
O povo estava começando a tomar posse de uma promessa tão remota quanto a existência deles. 400 anos eles foram prisioneiros no Egito. E agora eles atravessaram 45 anos de deserto. 40 anos de escaldante deserto e 5 de lutas. E quando eles entram, aquela palavra era como se falasse de algo que eles ainda não tinham visto. Era como se estivesse falando de algo que a gente ainda não viu, mas está lá. Você ainda não sabe, mas já está lá. É seu por promessa. Ele estava falando das promessas de Deus sobre a vida daquele povo. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças, pense nisso, porque isso trata de você, isso trata de nós. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Pense no que é um boi selvagem. Você ficaria diante de um boi manso? E diante de um boi selvagem? Diante de um boi disposto a garantir o seu espaço? Diante de um boi que não vai se render à sua voz de comando? Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrarão seus ossos. Você pode até se achar fraco. Você pode até se achar sem forças. Você pode se considerar alguém sem vigor. Mas não é isso que Deus fala de você. Não é assim que Deus te vê. Você pode se sentir alguém sem muito valor, alguém por só menos. Eu estou aqui, eu faço parte da multidão. Mas não é assim que Deus nos vê. Não é dessa maneira que Deus vê a tua casa, a tua família. Não é dessa maneira que Deus vê a tua luta, a tua batalha. Não é dessa maneira. Deus não te vê fraquinho, vencido. Quando Deus olha para você, Ele vê alguém que pode mais. Alguém que é capaz. Alguém que pode e deve ir adiante. Alguém que pode agora pensar nas promessas que possui e decidir tomar posse. Irmãos, quando eu falo de promessa, você talvez esteja pensando em casa bonita, em mobília, em carro. Vou dizer para você uma palavra que eu gosto muito de pensar. O Deus que nós servimos não é Deus de coisas, é Deus de pessoas. Deus cuida de nós como pessoas. Deus não está preocupado com o sofá da minha casa. Eu estou aqui e o anjo do Senhor não está ali fora guardando o meu carro. Porque Ele não é Deus de carro. Ele não é Deus de carro nem de cavalos. A palavra diz que o nosso Deus é soberano. É altíssimo. Está acima de tudo. Deus nos dá essas bobagens, porque essas bobagens complementam a nossa existência aqui. Ele nos dá essas coisas, não porque Ele seja Deus de coisas. Nos dá coisas para que a gente seja feliz. É como quando você dá um brinquedo para o seu filho. Às vezes você nem quer dar. Você chega lá na prateleira e pensa, é caro, né, pastora? Quem tem filho pequeno sabe como é que é. Quem tem neto sabe como é que é. É caro. Mas aí eu quero. Aí chega uma hora que você se rende. Você fala, vou dar. Se você está podendo, você se rende e dá. Quando você não pode, você procura um parecido, alternativo, e faz o quê? E dá. Dá porque gosta do brinquedo? Claro que não. Você dá porque você quer que ele seja feliz. Você dá porque quer que ele fique quieto, que ele se acalme, que ele fique contente. É assim Deus conosco. Assim é Deus com você. Assim é Deus na tua vida. Assim é Deus na minha vida. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como a do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos. E com as suas setas os atravessará. Este baixou-se, deitou-se, não de qualquer maneira,
não como um vencido, como um fraquinho. Deitou-se como leoa. E faz uma pergunta: quem o despertará? Está falando de você. Você é povo de Deus? Diga amém. Ah, viu? Bem forte, é povo de Deus mesmo. Somos nós, povo de Deus. Deitou-se, deitamos como leoa. Quem vai te despertar? Quem vai ter força para chegar perto de você e querer te amaldiçoar? Quem é o tolo? Pensa nisso. Quem é o tolo? Pense nisso. Ele deita-se como leoa. Quem o despertará? Benditos que o abençoarem, e maldito os que o amaldiçoarem. Receba as bênçãos de Deus na tua vida nessa manhã. Receba as bênçãos do Senhor na tua vida nessa manhã. Informando para você, contra você, não vale encantamento. Não existe inimigo forte para te abater. Não existe. Desde que você entre debaixo da sombra daquele que é Altíssimo. Essa manhã é de Deus para nós. Está passando por uma situação ruim? Vai deitar. Vai descansar. Mas não deita como coitadinho, não. Deita como leoa. Deita como boi selvagem. Consciente. Amanhã eu vou à luta. Agora vou tirar uma soneca, mas daqui a pouco vou levantar. Agora vou cochilar e quero ver quem vai ter coragem de te despertar. Sabe por quê? Porque em você é a força de um Deus poderoso que te chamou. Te chamou para ser mais. Te chamou para ser mais do que você tem sido. Para ser melhor do que você tem sido. Para ir além do que você tem ido. Sai do teu lugar de conforto. Abre a tua boca profética. Olha só, não se entrega às questões desse século. Não se entregue às questões deste século. Você tem um padrão escrito para você. Existe um percurso determinado para você. Existe um destino escrito para você. Você tem aonde chegar. Então comece a observar isso e tome posse nessa manhã, acreditando que Deus está preparando uma rota de vitória para a tua vida. Fique de pé nessa manhã, igreja. Deus tem uma rota de vitória para a nossa vida. Tem um percurso preparado. Tem promessa de bênção sobre nós. Irmãos, todas as manhãs quando eu levanto, às vezes as coisas estão bem, às vezes as coisas não estão tão bem. Mas eu fico pensando, poxa, Deus escreveu um destino para mim. Tem um percurso para eu fazer. Tem uma estrada que já foi plana, que já está preparada. Porque Deus não chega depois, antes de preparar lugar. A gente vai pensar em João Batista fazendo o quê? Preparai caminhos ao Senhor. Preparai caminhos ao Senhor. João Batista foi o maior pavimentador espiritual dessa história. Você é boca profética de Deus. Você é boca profética de Deus nessa manhã. Se o teu coração está sendo espremido por alguma questão, se tem um agente amaldiçoador do teu lado, durma e descanse, porque contra a tua vida não vale encantamento. Deite e relaxe, porque contra a tua vida não vale maldição. Você é municiado por um escudo que está muito bem prescrito, está muito bem especificado lá no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Pense nisso. Você serve um Deus que é poderoso acima de todas as coisas. Qual é a dificuldade? É tomar posse, é acreditar. Por isso, nessa manhã, receba de Deus. Receba de Deus na tua vida. Abre
Abre a tua boca nessa manhã e louve ao Senhor, para que o teu inimigo veja que há um povo que adora. Na tenda desse povo só se ouve louvores. Na tenda desse povo só tem alegria. Na reunião desse povo só se ouve júbilo. Na reunião desse povo há ausência de medo e de temores. Esse povo conhece o Deus a quem serve e serve continuamente. Boca profética, povo separado, povo que vai ouvir e entender a voz de Deus. Pessoas que Deus vai usar nesse tempo para fazer a diferença. Até em mim se age sorte, então diga isso com força. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus, esse é o teu povo. Usa-nos, Senhor, segundo a tua vontade. Nós te pedimos nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado, pastora Regina, por nos proporcionar esse momento de reflexão. Você pode se assentar, meu irmão. A benção estarmos aqui na casa do Senhor. Hoje é uma manhã maravilhosa também. Estaremos ceando. Eu louvo a Deus, porque é nesse momento que a palavra nos diz que devemos estar em reflexão. Porque a ceia do Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte, possamos cear com Ele
na glória eterna. Guardamos aqui esse compromisso de fidelidade, amor, de fé, de esperança. O próprio apóstolo Paulo também recomenda os irmãos em Corinto, capítulo 11, verso 23, pois recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero pedir a você que se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, vamos consagrar os elementos em nome do Senhor Jesus Cristo. É a sua fé. As pessoas às vezes ficam achando que a Santa Ceia vai trazer benefício de bens materiais, mas a maior herança que nós temos, como pregou a pastora Regina, é a certeza da vida eterna, irmãos. Estamos lutando para chegarmos até a glória eterna. Deus sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos nessa vida, mas a Santa Ceia é para promoção espiritual, para que você continue crendo, permanecendo firme até que Ele venha nos buscar. Senhor, consagramos o pão e o vinho. Sabemos o quanto o Senhor fez por nós naquela cruz, seu sofrimento, sua morte, mas também a sua ressurreição nos dá esperança para continuarmos, Senhor. Pai, bendito seja o teu nome, bendito seja o Senhor, porque é o Senhor que tem nos mantido de pé. Muitas lutas e provas ainda nessa vida, mas o Senhor não nos desamparou. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Então, minha igreja, igreja do Senhor, adore a Deus com toda a autoridade, glorifica o nome do Senhor, pois Ele é quem nos ajuda, quem nos segura, nos sustenta. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma obra contrária, qualquer ação do inimigo não tem poder para atingir a igreja de Jesus, lavada e remida no sangue do único Filho de Deus. A Ele a honra, a glória e o poder. E você, quando estiver participando, meu irmão, se sinta renovado, vivificado, se sinta realmente um novo homem, uma nova mulher, revestido de autoridade e poder espiritual para anunciar, para viver em santidade. Nós consagramos esses elementos agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Que igreja do Senhor receba os santos elementos, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Eu sei. Aleluia. O fluir da graça. Aleluia. Se Se consagra, igreja. Se consagra, irmão, irmã. Senhor, descobri que as fraquezas que há Glória a em Deus. mim podem ser vencidas. Oh, é verdade, no poder do teu amor. Isso. Igreja de Jesus, louve, louve. Junto a ti, teu amor me envolve. Aleluia.
Momento importante. O pão continua sendo pão. Mas Jesus falou, vocês vão fazer isso em memória de mim. Nós, cristãos, tiramos o primeiro domingo para ceiar. Hoje, nos 5 continentes, milhões de servos de Deus, servas do Senhor, estão ceando. Haverá um dia, irmãos, está perto, que nós cearemos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa fé, nossa esperança. Senhor, consagramos esse pão. Consagramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor se entregou naquela cruz com o seu corpo mortificado. E ali o Senhor estava fazendo isso em nosso lugar. O seu corpo, que hoje é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor segue, continua, às vezes com luta, com problemas, às vezes com dificuldades, com choro, alguns machucados, outros se recuperando, mas o corpo de Cristo está debaixo de uma unção, a unção do Espírito Santo. Igreja, vamos continuar nessa marcha, porque a vitória já é nossa. Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto fala que da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Eu sei que a vida do cristão é servir ao Senhor. A vida do servo de Deus é olhar firmemente para Jesus. Mas talvez você sentiu vontade de olhar para trás, de parar. Quantas vezes chegou no seu coração em desistir? Mas eu quero dar uma resposta para você. Mesmo que você sinta, que você tenha esses sentimentos, continue. Continue. Não vai pela razão, vai pela fé. Porque devemos fazer isso sempre em memória do Senhor, o que Ele passou. Não é pelo que Ele nos dá, pelo que nós temos, pelo que não aconteceu. A gente fica triste? Fica. A gente se aborrece? Sim. A gente sente quando alguma coisa não acontece? Claro. Mas permaneça firme, irmão. Não é fácil, nunca foi e não será. Só vai ser fácil quando chegarmos lá na glória. Enquanto estivermos aqui é luta. Mas a palavra do Senhor nos diz que fazemos isso em memória dEle. Renove a sua vida espiritual. Não deixe de tomar a ceia, não. Peça perdão dos seus pecados. Não é para você parar, não é para você olhar para trás, porque o inimigo quer isso. Ver você caído, prostrado, sem força, desanimado, deixando os seus ministérios, sua unção. Ele quer isso. Não fique pensando que é o pastor que te dá essa unção. Não, não é a igreja que dá essa unção. Quem te dá essa unção é o Espírito Santo. A tua força vem dele.
nós orientamos, ajudamos, apoiamos, mas quem te reveste é o Espírito Santo. O apóstolo João diz: e se andarmos na luz como na luz ele está, temos paz uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, é Ele que nos purifica, é Ele que nos chama, que nos mantém, que nos renova. Olhe para Ele, meu irmão. Pastor, está doendo, não tem sido fácil, eu sei. Mas a palavra do Senhor diz lá em Pedro 5,7, lance sobre Deus as suas preocupações, porque é Ele que te ajuda, te sustenta, te mantém firme. E é nessa força, irmãos. O sangue de Jesus tem nos dado força para isso, para sabermos que nós somos redimidos. Nós não somos do mundo, nós pertencemos a um reino de luz. Amém? Porque a vitória é nossa, a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. Aleluia, podeis beber o vinho que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu não sei qual hino que prepararam aí, mas vamos fazer a oferta, depois vamos cantar esse hino. Glória a Deus. Quero convidar aqui o pastor Eduardo e a Elizabeth para nos ajudar, nos auxiliar no ofertório. Irmãos, eu não vou pregar não, tá? Só vou ler 2 versículos aqui, lá em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 26, 12 ao 14. Isaac, na tradução... obrigado, essa tradução aqui é melhor. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Só até aí. Irmãos, é um texto que fala a respeito de dificuldades em terras estranhas. Fala de inimigo tentando impedir a prosperidade. São aqueles que querem impedir a bênção e a prosperidade. Os filisteus entulharam os poços de Abraão, e quando Isaac foi lá abrir os poços, eles entulharam também. Isaac estava numa terra onde Deus havia mandado ele estar. Deus falou assim, não vai para o Egito, vai para Gerar. Mas naquela terra teve dificuldade. Eu quero dar uma palavra aqui para todos vocês, que ninguém nasce grande, ninguém começa já com prosperidade. Prosperidade é um processo. E muitas vezes você acha que está dando errado e Deus está falando, continue. Continue. As coisas não vão acontecer até que você tenha confiança em Deus e se preocupe em fazer prosperar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu estou falando para os jovens aí. Tem muitos jovens que começam uma coisa e não confiam em Deus. Deus orientou, continue. Está com dificuldade, entulhar os seus poços, impedimentos, né? São lutas, são provas. Não é fácil. E até mesmo aqueles que são senhores, já são idosos, já passaram
dos 60, ou estão aí na casa dos 50 e pouco, nunca é tarde para começar. Nós temos que crer na promessa de Deus. Essa palavra é liberada no mundo espiritual, irmãos. Não estou falando aqui por mim, não. Estou falando no mundo espiritual. Como Isaac lutou, porque os inimigos tentavam impedir a prosperidade dele, o Senhor o revelou que ele iria prosperar naquela terra. Assim eu falo para você. Muitas pessoas ouvem pessoas erradas, escutam pessoas de fé. Nunca é tarde para você prosperar. E aqui nesse texto a gente vê claramente Deus prosperando um homem que foi amaldiçoado por Abimeleque, o rei dos filisteus. Sai daqui, você já está com muita coisa, já tem muitos bens. Mas a Bíblia diz que Isaac buscou o espaço que Deus havia dirigido à sua vida. O povo de Deus tem que parar com esse negócio de desistir. Tem que parar com esse negócio. Começa uma coisa e desiste. Aí fica neurotizado, né? O neurótico resolve não resolvendo. Pega uma coisa, seja o melhor naquilo que você faz. Seja reconhecido naquilo que você faz. Se aquilo te sustenta, te prospera, seja o melhor. Não importa o que você está fazendo, mas é ali que Deus vai falar para você: cave o seu poço. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, que o Senhor vai te prosperar naquilo que você fizer. E não adianta o inimigo se levantar. A nossa bênção vem do Senhor. Aí que eu quero entregar para você uma coisa: confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu quero orar por sua vida nesse sentido de escassez financeira e dificuldade econômica. Porque a Bíblia diz que no momento de escassez e dificuldade econômica, Deus orientou Isaac para prosperar. Assim Deus vai fazer comigo, também fará com você. Você pode dizer amém? Ore a Deus, porque o que você está precisando para ter uma vida próspera financeira não está fora de você. Isso que você precisa já está dentro de você. Deus colocou dentro de você. Às vezes as pessoas ficam preocupadas e ore a Deus e veja o que você faz de melhor, o que você tem em suas mãos. Deus já colocou dentro de você. Creia nisso. O que você faz já é a promessa de Deus para você prosperar no seu espaço. Eu declaro isso para a sua vida. Diga assim: eu recebo, pastor, essa palavra de despertamento para a minha vida financeira. Irmãos, do céu só cai água e cocô de passarinho. Não vamos ficar... Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Às vezes os irmãos estão fazendo certinho. Estão orando, estão jejuando, estão vindo para a igreja, estão dando dízimo, mas não está trabalhando. Como é que vai ganhar dinheiro? Não vai ganhar dinheiro. Tem que trabalhar. E eu quero profetizar para você que às vezes você está tão preocupado com CLT, né? Ter carteira assinada. Comece com o que você tem. Inicie com o que está nas suas mãos. Creia em Deus. Assuma esse compromisso. Fale com Deus: Senhor, eu quero dizimar, quero ofertar, quero trabalhar. Já está dentro de você. Eu quero orar por sua vida, em nome de Jesus. Antes de você vir aqui ofertar, eu quero orar a Deus para que, em nome de Jesus, onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor possa prosperar. Ainda que se levante os entulhadores de poços, Deus tem um espaço de prosperidade na sua vida.
E eu oro ao Senhor agora para quebrar, anular e desfazer toda palavra de maldição que foi lançada na sua vida financeira, econômica, seu futuro, seus projetos caiam por terra. Enquanto você estiver pensando no inimigo, você deixa de prosperar. Mas quando você tira os seus olhos, meu irmão, das circunstâncias e coloca em Deus, a tua bênção chega, a tua vitória chega. Eu oro por você, em nome de Jesus. Se eu pudesse, falaria o nome de cada um agora. E o Senhor sabe, o Senhor conhece a semente que você vai lançar nesse altar. É uma semente que vai te tirar, para que você possa entender os planos de Deus, para que Deus possa te olhar e dizer: vai nessa tua força, o Senhor vai fazer você saltar com grandes vitórias. Pai bendito, abençoa a casa, abençoa os trabalhos dos seus filhos, abençoe, Senhor Deus, tudo que os seus servos fizerem, meu Pai. Seja o melhor no que você faz, meu irmão, e o Senhor vai te prosperar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode vir aqui no altar, enquanto o ministério estiver louvando, vem aqui entregar, devolver ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe todos os seus passos. Aleluia. Haja prosperidade nessa casa. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Você pode se colocar de pé? Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Declare mais uma vez. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Você pode então celebrar o Senhor, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, grito
grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Declare, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Glorifica o nome do Senhor. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Glória a Deus. Você pode se assentar por um minutinho. Não precisa passar os anúncios não, tá, Paulo? Só vou falar. Irmãos, na quarta-feira, às 7h30, acho que é 7h30 mesmo que eu marquei, nós teremos reunião com todos os ministros ou líderes de ministérios, tá? Os líderes com sua equipe, tá? Quem é da MNI, JNI e do MED. E quem também é de dança, do Ministério de Louvor. Nós vamos fazer uma reunião, por quê? Nós vamos ter uma reunião que nós vamos traçar as metas para alcançarmos a nossa grande festa. A grande festa é um desejo que Deus colocou no meu coração desde o ano passado, pelo tempo que a gente ficou na pandemia. A grande festa vai ser uma confraternização, uma comunhão com toda a igreja, membros, tá? Não é para ficar chamando vizinho, não é para... Eu quero os membros da igreja, todos os membros. Eu quero que vocês participem, porque nós vamos fazer aqui uma grande festa. Vai ser um dia de estarmos juntos, para almoçarmos juntos, ficarmos juntos até a tarde. Então, ninguém vai pagar nada. Minha visão é que todos nós possamos ajudar para que esse evento aconteça. Então, na verdade, nós queremos um momento de comunhão. Esse momento de comunhão vai ser muito lindo, porque nós estaremos aqui fazendo aquilo como o povo fazia no passado. Era convocado para uma comunhão. Era o toque de trombeta. Então, nós vamos fazer isso. Só que nesse dia nós vamos fazer uma confraternização, tá? Vai ser um almoço, vai ser um momento de estarmos juntos conversando e queremos que as mães, né, venham, os pais, membros da igreja, são os membros da igreja, tá bom? Então, nessa quarta-feira, 7h30, eu quero a presença de todos, de cada ministério, porque nós vamos desenvolver esse trabalho junto, tá bom, irmãos? E vai acontecer a nossa grande festa dia 20 de agosto. 20 de agosto. Vai ser no sábado. Nós temos algumas coisas aí para fazer. Eu tenho que preparar o lado ali da churrasqueira, abrir uma porta no terraço que eu não abri. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. É assim, a obra de igreja é assim, só vai no sulavanco mesmo, vai embora. A gente passa a primeira, meu irmão, depois tem que passar a segunda, terceira, quarta, quinta. Se o carro tiver a sexta, vai a sexta também, vai embora. Então, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Pastor Humberto, tem alguma dúvida? O senhor já está escalado para ficar no churrasco, tá, pastor? Por livre, espontânea opressão. Tá? O senhor, pastor Carlão, pastor Genésio, vocês vão ficar, tá? E aí nós vamos desenvolver o restante com os ministérios. Tá bom, irmãos? Entenderam? Vocês concordam? Vocês acham bom isso? Vocês podem aplaudir o Senhor? Amém.
Então tá bom. Eu queria fazer isso ano passado, não deu, mas agora a gente vai. Fique de pé em nome de Jesus. Obrigado por você estar aqui. Daqui a pouquinho você vai estar encaminhando para a sua classe, vai estudar a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce e fiel comunhão, a presença divina e Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos, com toda a igreja de Jesus, não somente hoje, mas para sempre. O povo mais lindo do Senhor diz... Deus abençoe, irmãos.